Olá pessoal, começando mais uma aula de História do Colégio Objetivo, Escola de Educação Cativante de Rio Brilhante, professor Júnior. Enfim, nós vamos começar esse formato novo de vídeo aqui, espero que dê certo, como eu falei lá no vídeo de Geografia. Eu acredito que vai ficar mais limpo o som para vocês, vocês vão conseguir compreender melhor, e eu espero o retorno de vocês aí para ver se deu certo, se não deu, se melhorou, para a gente poder ir melhorar essa comunicação aí para o conhecimento, para a transmissão de conhecimento acontecer. Ok? Então agora eu vou para o canto da tela, nós vamos na aula programada 4 de História, que é essa aula aqui. Eu vou dar uma tela inteira aqui. Aí, então nós estamos na semana do dia 20 ao dia 23. Aula programada 4. Isso aqui tem um feriado aqui, pessoal, mas não tem problema não. Isso aqui a gente vai... aula tranquilo. Primeiro momento, vocês vão fazer o quê? Pegar a apostila de História e abrir na página 38, juntamente com esse vídeo que vocês estão assistindo, para a gente acompanhar as aulas como a gente está fazendo. Segundo momento, a gente vai fazer as atividades, vocês vão fazer as atividades, que é o diálogo que a gente está página 42, que no final do vídeo eu vou explicar como vai ser feito. Ok? Então esse arquivinho aqui vai para vocês em PDF pelo Zap. E depois as aulas o Bruno envia o link, enfim, fica naquela... Envia o link não, fica naquele espaço lá assim que for postado. Tranquilo? Vamos lá para a apostila de vocês então. Vou dar aqui, isso, apostila 11, isso mesmo, página 38, pessoal, essa página aqui, ó, exploração e descoberta. Então nós vamos falar das aldeias e cidades do período neolítico. Lembrando que a gente conversou sobre aquela questão dos nômades, eles eram andarilhos, parava num lugar, acabava o recurso, mudava de lugar, eles não conseguiam produzir o próprio alimento, enfim, eram nômades. No período neolítico, alguns grupos ainda continuavam nômades, mas a maioria já começou a ter uma vida sedentária. Por que ter uma vida sedentária? Descobrir a agricultura, que nós falamos em algumas aulas anteriores, descobrir a agricultura, começaram a se fixar em certos lugares, a questão da beira dos rios, crescente fértil, que nós conversamos na aula anterior, enfim, e assim surgiu as primeiras aldeias, que depois surgiu as primeiras cidades. Essas aldeias originaram as primeiras cidades. Então, uma das cidades, as cidades mais antigas, pessoal, que tem registro na arqueologia, é a cidade de Çatalhöyük e Jericó. Tem a cidade que não está aqui também, que chama que é UR só, que é bem parecida com Jericó. Enfim, então, ó, aonde que surgiu essas cidades? Aquela questão que nós falamos. Na crescente fértil da conhecida Mesopotâmia. Aqui, ó, aqui dá para explicar bem para vocês. Mesopotâmia, que significa... a tradução dessa palavra, ela significa terra entre rios. Quais rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então, Mesopotâmia é essa região aqui entre rios. A gente pode fazer um comparativo com aqui a nossa região, a nossa cidade, Rio Brilhante. Rio Brilhante fica entre rios. Até tem o nome de alguns estabelecimentos comerciais que chamam Entre Rios. Por quê? Fica entre dois rios. Então, o rio Vacaria e o rio Brilhante. Nós estamos nessa faixa entre os dois rios. Então, pode-se dizer que nós somos a Mesopotâmia moderna aqui. A gente está... E Mesopotâmia significa entre rios. Ok? Tá aqui as cidades, ó, Çatalhöyük e Jericó, que ficam nessa região toda aqui, que é considerada a região da crescente fértil, que é onde os rios alagam, os lagos, enfim, e adubam a terra. A vida de Çatalhöyük, como que era a cidade, pessoal? Çatalhöyük é essa aqui, ó, mais para o norte, aqui na região da Anatólia ou dos Montes Tauros. Você já pensou como seria morar numa cidade dessa? Você já teve alguma noção? Çatalhöyük hoje fica na região da Anatólia, que é a atual Turquia, hoje que é ali no fim do Mar Mediterrâneo.
É uma região muito fértil, perto de um rio, tem boas condições para plantar, para criar animais, como eu falei, eles escolhiam um lugar bom, ou seja, onde tinha recurso para se fixar as primeiras aldeias, que depois originou a cidade de Çatalhöyük. Enfim, as paredes eram feitas de barro da cidade, o barro seco, a criação da argila. As casas eram interligadas umas às outras. Não existia ruas, porque ainda não existia veículos de locomoção. Era bem precário, não existia carro, carroça, nada disso ainda. Então as casas não tinham, a cidade não tinha rua. O legal de Çatalhöyük, pessoal, dessas cidades, que é assim, muito interessante, é que ela não tinha porta. As portas, a entrada das casas eram pelo teto. Que nem vocês estão vendo aqui, ó, aqui minha foto fica cortada. No de vocês aí tá bem legal para ver. Essa escada é a entrada da casa. Então eles entram por aqui. Aqui é a porta. Não tem rua, uma casa é junta com a outra. Então é bem interessante esse modo de viver. Então, tinha mais ou menos 6 mil habitantes, tinha sistema de esgoto, tinha canalização de água da chuva para as casas, enfim. Era uma tecnologia bastante avançada para aquele período. Eles plantavam trigo, plantavam cevada, criavam animais, enfim. Essa aqui, ó, é uma reconstituição da cidade de Çatalhöyük. Ó, vocês estão vendo que é uma casa ligada na outra? Esses buracos aqui, ó, que são as portas, no caso, que são a entrada das casas. As entradas são por cima. Então, essa é uma das primeiras cidades. Como assim as primeiras? Por que sabe? Como sabe que é a primeira? Através dos fósseis, ou seja, das ruínas da cidade que ainda existe. Aí aquele exame carbono 14 que eu falei para vocês, consegue identificar a idade dos fósseis, dos objetos, enfim. Então essa é uma das cidades mais antigas que se tem notícia de acordo com a arqueologia, de acordo com os exames feitos. Então essa aqui é uma reconstituição, uma maquete no caso, e essa aqui são as ruínas da cidade real mesmo, que está ali na região da Turquia. Tranquilo? Aqui é outra entrada, ó. Isso é uma reconstituição da casa, que é o buraco onde entravam, enfim. E a outra cidade, Jericó, que fica na Palestina, às margens do Rio Jordão, hoje é onde é o país que chama Israel, é onde é a cidade de Jericó. Cidade bem histórica, bem interessante. As casas eram tipo redondas a princípio, depois foram modificando, mas eram redondas, tinha uma entrada lateral, não era que nem Jericó, não era que nem Çatalhöyük que entra por cima tinha uma saída de fumaça, observem que a entrada era uma casa, parece casa de iglu, né, pessoal? Aquela casa do pessoal lá da Antártida, enfim. Depois elas foram se tornando mais, conforme a cidade foi crescendo, a cidade fica num ponto importante comercial, então a cidade se desenvolveu muito rápido, começou o comércio ali, ou seja, as pessoas começaram a comprar e vender as coisas, trocar, enfim, o escambo. Quando tem essa questão de comércio, surge pátios para onde as pessoas se interagem, onde as pessoas trocam as coisas, então a cidade começou a mudar um pouco o formato, as casas começaram a ficar retangulares, com pátios centrais, onde eram feitos o comércio. Okay? A foto aqui da cidade de Jericó, muralhas em volta, com torres de proteção, enfim, a cidade foi se desenvolvendo devido à questão do comércio que foi enriquecendo a cidade. Tranquilo? A aula de história é mais rápida, eu acredito que dei uma acelerada um pouco para o vídeo não ficar muito comprido. Acredito que vocês estão entendendo. Qualquer coisa vocês voltem o vídeo, coloquem de novo. E agora vamos para as atividades da página 42. Então fala assim: como surgiram as primeiras cidades no período neolítico? Resposta: alguns povos se fixaram às margens de rios e criaram pequenas aldeias. A partir delas surgiram as primeiras cidades. Ponto. Repetindo: alguns povos se fixaram nas margens dos rios e criaram pequenas aldeias. A partir delas surgiram as pequenas cidades, as primeiras cidades. Tá, questão 2. Quais as cidades mais antigas desse período? Çatalhöyük, Jericó e Ur. Podem colocar aí, Ur, U-R. Que ela não tem descrição dela, mas é uma cidade que eu já estudei, se tiver uma oportunidade eu mostro para vocês.
Questão 3. O texto faz uma pequena descrição de como era a cidade de Çatalhöyük. Localize-a e pinte-a. Ou seja, a descrição da cidade está no capítulo, no parágrafo 4, no texto A Vida em Çatalhöyük. A partir, vamos lá, você tem que pintar aonde descreve ela. Então vamos voltar aqui, ó. A vida em Jericó, a vida em Çatalhöyük. Aqui, ó. Cadê? Isso, Çatalhöyük. Então, o que tem que identificar? Para descrever como era a cidade. Então, ela aqui, ó. Começa aqui, ó. Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Isso significa que não existiam ruas em Çatalhöyük. Essa é a resposta. Ok? Vocês podem copiar o capítulo inteiro, mas até o ponto aqui já está ok. Beleza? Vamos lá, questão 4. Vou voltar lá embaixo. Questão 4. Onde se situava Jericó e onde fica atualmente? Jericó, que nem está lá no texto, vocês podem voltar lá para olhar, se situava na Palestina, que atualmente, depois que foi dividido, é o Estado de Israel. Ok? Quinto, descreva resumidamente como era a cidade de Jericó. Descreva ela resumidamente. Jericó era uma cidade com uma atividade comercial bastante elevada, enriqueceu, as casas eram agrupadas em volta dos pátios, a cidade era cercada por muralhas. Olhem lá a foto e tentam descrever a cidade de Jericó. Ok? Pessoal, a aula de história foi mais rápida um pouco, então eu acho que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Deixa eu voltar a tela aqui para a gente... Isso. Pessoal, qualquer coisa vocês voltem o vídeo, assistem quantas vezes vocês quiserem. Esse recurso é importante, é até melhor do que na sala de aula. Às vezes quem está perdido, quem às vezes desvia o olhar, acaba perdendo a explicação. Aqui pelo menos fica registrado. Qualquer dúvida vocês mandem um WhatsApp para mim perguntando. Nos horários de aula, aqueles horários que está programado, eu fico disponível para vocês quando a gente não está lá na live. Quando a gente está na live também, a gente vai corrigir as questões lá, fazer esse formato. Então eu acho que é isso aí. Fiquem tranquilos, fiquem bem, fiquem em casa e a gente vai seguindo as aulas. Abração para todos.